Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos falando sobre Sigmund Freud, apostila 008. Na aula passada falei um pouco sobre os traumas, a ineficiência da hipnose, como Freud foi abandonando aos poucos essas questões. Hoje vou continuar falando na página 2 dessa apostila. Bom, tem uma obra dele chamada Projeto para uma Psicologia Científica, em que revela um pouco essa vontade que o Freud tinha de buscar uma base sólida para sua teoria, né? Poxa, por que eu vou ter que estudar processos mentais, comportamentos, se eu não consigo encontrar qual parte do cérebro é responsável pelo id, pelo ego, enfim. E aí nós vemos nessa obra que eu enviei para vocês que durante o início ele tinha expectativa de conciliar a neurologia com a psicologia, ou seja, achar no cérebro aonde fica o inconsciente, aonde fica o consciente. Bom, tem autores que reconhecem que o Sigmund Freud, até o final da vida, tinha essa esperança de que um dia a ciência iria encontrar essas subdivisões do cérebro. Hoje nós sabemos que não é assim, né? Que existem partes no cérebro responsáveis por emoções, por determinadas atitudes, ações, mas não tem essas divisões que o Freud imaginou que fosse possível. E como ele estava no início do século XX, né, e vai passar até o final da década de 30, ele vai sobreviver, vai trabalhar, ele acaba aos poucos deixando essa preocupação, porque não tinha uma ciência tão avançada, e deixa de procurar as respostas na base biológica e vai para a base comportamental. Essa é a grande virada que dá na teoria freudiana, né? E aí torna possível uma psicologia. Ele larga de pesquisar. Será que tem neurônios responsáveis por isso? Neurônio responsável por aquilo? Esse projeto que ele faz, que é uma obra não é tão útil assim para entender a evolução do seu pensamento, mas mostra como ele tinha essa preocupação de sair dessa feiticeira que ele falava, né? Sair dessa base unicamente teórica e ter uma base mais real, uma base em que fosse palpável. Ah, olha, o inconsciente está nessa parte, o consciente está nessa parte. Ele acaba não conseguindo. E aí ele começa a ter divergências com Brauer, primeiro pela questão do hipnotismo, e segundo porque o Freud acreditava que grande parte das neuroses, ou a quase totalidade delas, eram provenientes de energias sexuais reprimidas. Então nós estamos em uma época do século XX que as práticas sexuais eram bem limitadas, por várias razões, principalmente em relação às mulheres. Se você pensar bem, casamentos eram escolhidos, então não tinha muito essa ideia de casar por amor, igual tem hoje, apesar que é limitado também, né? As pessoas não se realizavam plenamente, alguns desejos inconscientes não podiam ser satisfeitos conscientemente. Tudo isso causava uma certa repressão. Se um sentimento de raiva que você não fala, que você não expressa, um sentimento de angústia, ele vai te corroendo por dentro, né, para usar um jargão popular, então, de igual maneira, esses desejos e repressões sexuais também são responsáveis por muitos dos sintomas presentes nas neuroses. E esse é o viés que o Freud vai tomar para desenvolver a sua psicanálise. Entender essa questão, fazer os pacientes voltar numa experiência traumática, voltar numa repressão que o consciente fizera. Por exemplo, uma mulher casada com um esposo que não lhe oferece, esposo bem mais velho, ela bem mais nova, e ela não tem assim a plena felicidade conjugal. Aí ela nutre desejos de adultério, outro tipo de desejo, e vai reprimindo até gerar uma neurose gravíssima. Então Freud trabalhou muito com essas pacientes. A obra dele é repleta de exemplos de pacientes desse tipo, cuja a principal questão, o principal causador dos sintomas era justamente a repressão sexual. E aí você tem o casamento, uma entidade dissolúvel, a mulher submissa ainda, enfim, é um ambiente propício para
para que gerasse esse tipo de sintomas os mais variados possíveis. E aí que ele vai desenvolver uma das energias e um dos conceitos fundamentais, que é o conceito de libido para a psicanálise, né? Nada mais é que uma energia sexual. Bom, na página 4 ali, a gente começa a falar um pouquinho sobre como se diz, as primeiras publicações psicanalíticas. Quando Freud deixa a hipnose e passa a se preocupar em ouvir o que a paciente tem a dizer, conforme eu citei na aula passada, da mesma forma que você vai lá e procura um amigo, uma amiga para desabafar, ele é no caso, ele é alguém que vai ouvir a paciente, que vai tentar chegar na origem dos sintomas, e aí ele vai dar muita atenção para essa questão da sexualidade. Talvez hoje a sexualidade, falando no século XXI atual, ela é bem menos rigorosa do que era na época, e então ele vai perceber que é fundamental tratar sistemas. E como que ele tratava? Na perspectiva dele, ele virava ali, chegava um divã, né? Ele sentava-se atrás da cadeira da paciente, a paciente não olhava para ele e ia falando sobre as coisas. Ele percebe que o falar é importante, mas percebia que a paciente mentia para ele. Por exemplo, uma paciente que tinha algum desejo pervertido, um desejo sexual pervertido, que era incorreto falar. É fundamental lembrar para vocês assim, a questão do inconsciente, ele não é moral, ele não é moralizante. Ele pensa as coisas de modo mais abjeto possível. O horror, desejo de morte para pessoas próximas. Ele não é igual ao nosso consciente, que deseja as coisas boas, que procura conviver bem. O nosso consciente, ele é civilizado, por assim dizer. O inconsciente não. O inconsciente pensa um tanto de coisas assim, estou usando termos não tão precisos, né? Ele pensa um tanto de coisas que são abomináveis perante a sociedade. Se a vontade inconsciente viesse à tona, a sociedade seria desfeita. E ele percebe que as mulheres as mulheres, os homens, os pacientes dele, a maioria eram mulheres, né? Porque o homem sempre teve como se pode dizer, ele era mais livre, né? Tinha maneira lá de achar seus prazeres da vida, de se soltar. Sempre o homem saiu, frequentou casas noturnas e a mulher sempre ficava na casa. Então era ela que sofria a maior parte desses sintomas que apresentava. E aí ele percebe que nem sempre as pessoas eram sinceras, que as pessoas mentiam na análise, contavam coisas que não tinha nada a ver, tentavam esconder coisas vergonhosas. Por exemplo, eu vou para o meu analista, ao invés de eu contar uma coisa feia que eu estou pensando, eu vou e minto a respeito dessa ideia. O que o Freud percebeu com a psicanálise? É necessário não apenas prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, mas nos sinais que elas estão dando. E a nossa próxima aula vai falar a respeito desses sinais, que são informações que escapam do teu inconsciente e chegam até o analista. O analista consegue buscar lá no inconsciente. Bom, adiantando aqui, né, já o que vai ser tema da próxima aula, por exemplo, no sonho. No sonho você sonha, vou explicar como que funciona esse processo também, mas você é capaz de transmitir informações inconscientes através do sonho, da interpretação dos sonhos. A outra questão, atos falhos, quando você confunde uma letra, quando você esquece alguma coisa, quando você fala o que você não queria, enfim, são vários atos falhos no dia a dia que também podem evidenciar alguma coisa relacionada ao teu inconsciente que quer se manifestar. Então a psicanálise, em última análise, deixou de ser, não aceitou essa ideia inicial da hipnose, não aceitou essa ideia inicial de ficar somente ouvindo o paciente, acreditando profundamente nele, para se desenvolver interpretando sonhos, interpretando os atos falhos, as chamadas paraplaxias, e, enfim, qualquer informação que pudesse vir à tona. Aí vai desenvolver cada vez mais essa noção do ouvir, do falar, do prestar atenção. E são noções que nós no dia a dia percebemos em nossos alunos, a maneira como eles se comportam, os jeitos, os trejeitos. Nós somos observadores muito além do real, né? Você olha a pessoa, você já tem noção. E ali no final, na página 5, para fechar esse vídeo de hoje, né? No próximo vídeo eu falarei sobre a obra Interpretação dos Sonhos e a psicopatologia das relações cotidianas,
da vida cotidiana, perdão, que são duas obras fundamentais para o pensamento psicanalítico, e vou já conduzindo para finalizar a teoria do autor. Bom, e aí nós lembramos coisas erradas, nós lembramos coisas que não aconteceu, nós temos vergonha de expor aquilo que pensamos, e tudo isso vai gerando um mecanismo que nos rouba a energia, que vai nos danificando, que vai nos tornando mais frágeis. Por isso que é fundamental identificar essas primeiras experiências traumáticas, aceitá-las. Bom, espero que você tenha entendido na aula de hoje que eu falei que o Freud ele deixa a hipnose porque nem todo mundo pode ser hipnotizado. O Freud ele percebe que as pessoas mentem, que o falar é fundamental para você lidar com um trauma, mas tem pessoas que por recato, por vergonha, mentem, né? Não são capazes de falar coisas vergonhosas. E aí os sonhos, os atos falhos, os pressentimentos, tudo isso nos fornece pista de um inconsciente, de alguma coisa que está nos incomodando e que nós não percebemos. E a regra sempre válida. Você sentindo, sofrendo, você às vezes não vê uma solução. Aí você liga lá para um profissional, no caso do Freud, alguém totalmente especialista em ver cada detalhe, ele vê uma relação, vai construindo uma teoria. Não é um pensamento, não é um tratamento rápido, né? O tratamento psicanalítico não é um tratamento rápido, demora, às vezes tem regressões, mas é muito mais eficaz do que essa ideia de você tomar um remédio, de que você abre mão de tudo. Bom, próxima aula então falarei sobre a obra Interpretação dos Sonhos, de 1900, e a psicopatologia da vida cotidiana. Então são esses termos aí que nós vamos seguir até chegar no final do que seria a psicanálise freudiana. Eu vou trabalhar esses conceitos introdutórios, que daí eu já posso ir direto para as instâncias id, ego e superego, que são conceitos do final da vida do autor, após o ano de 1922.